E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Cientologia a gente conhece por causa do Tom Cruise e de John Travolta e desses grandes atores. Na verdade, eu conheci a Cientologia, ouvi falar da Cientologia numa época que eu era muito novinha e eles passaram a ser a religião do pessoal de Hollywood. É, exato. Comentavam a religião de Hollywood, religião de Hollywood. E aí um dia eu tenho, né, na sexta-feira às vezes eu falo de algumas seitas e tal, e aí eu acabei falando da Cientologia. Mas eu falei despretensiosamente, inclusive, quando a gente foi falar do Xanu, que era um cara, um alienígena, é uma história. É que assim, o fundador é um escritor de ficção científica. Hubbard. Lê o nome pra gente depois. O Hubbard. Que cacete, eu não acredito que eu vou falar disso, gente. Mas por que? Te deu problema? Porque eu acabei contando umas dando umas coisas interferências que depois aí, né? eu descobri que eram secretas. Eu não sabia. Então já não é mais secreto, Não né? é mais, já falei o negócio e a mulher ficou muito Mas eu só brava. quero entender o contexto. Foi a que me chamou de vampira maluca, ela pode vir aqui no seu programa. Porra! Tranquilo. Ela normalmente gosta de vir depois que eu venho. É? Ela gosta. Então vamos lá. É uma De repente a minha não dá certo, Pô, equilibra. a gente entra pra Cientologia, Demorou. qualquer coisa. Qualquer eu coisa. topo, vamos? É legal. Por que é legal? Por que atraiu esses astros aí de Hollywood, você acha? Porque é aquilo, né? Pode tudo? É por causa disso? É porque as pessoas gostam e... Tem às com lance de vezes... ET também, né? Assim, cara, eu acho que uma pessoa que, por exemplo, quebra a perna numa cena e faz e tal, ela tem muito amor à arte. Pô, Então, ela tem um poder de criação mental muito grande. total. Por isso que essa religião faz sentido. Porque se você não tiver essa criação mental, não tem o menor Mas sentido. o que diz a religião? Teoricamente é o seguinte. Teve um cara que é esse... Hubbard. Qual é o nome? E detalhe, tá? Não é cientologia, né? Como que chama? John Hubbard. É esse mesmo. Não é a cientologia, mas somos ignorantes. Não? É Scientology. Porque se Scientology. você quer ser um cientologista, você precisa aprender inglês. Você precisa ter os idiomas decorados, porque você É é o um mínimo. cientologista. É o mínimo, Então já não entro nisso daí. tá? Isso não é para pessoas ignorantes. I want to get in Então, your quando você- religion, please, Tom Cruise. Eu já não Please. entro. Eu já não passo no teste principal. Tom Cruise e I Love Scientology. What color is it? Ó, mãe, sacou? Hello. I How don't, do you... How... I don't know crazy. The books I on the table. The book is on the table. Cientologia, policy. Então, tô brincando, descontraindo, não é uma ofensa, mas é real isso. Tem que saber então, mais de uma língua, entender ela quis, na verdade, eu tô replicando algumas palavras que eu guardei comigo, que foi com a representante da Cientologia no Brasil. Ah, tá. Que eu conheci, na verdade, na televisão há 16 anos atrás, quando ela deu uma entrevista num programa de roda de várias pessoas, mas ela não era ninguém naquela época. Sei. Então, hoje, ela parece que está num cargo aí maior, que ela quer fundar igrejas aqui no Brasil da Cientologia. Então, ela já tem mais, né, poderio bélico. Entendi. Enfim. E a questão é a seguinte, em base, são 20 coisas que você precisa levar para o seu bem viver. Mas se de repente você não se enquadra nessa coisa, você começa a trabalhar. Porque se você está se sentindo... Por exemplo, você é gay, né? Teve uma pergunta muito... pontual ali que era sobre isso. Se você for gay, você pode estar na Cientologia? E aí? Pode, mas às vezes você precisa passar, né, por uma audição, que eles usam um aparelho em você que tem outro nome, mas nada mais é do que um polígrafo. Nossa. Ele mede sua taxa de estresse, etc. E isso é gravado. E de repente você acha que é gay, mas você não é. Eles te O seu convencem? outro eu era gay. Você está Nossa. desconfigurado, porque eles acreditam que você troca de corpo. Que você é um Dentro da própria alienígena. Ah, é? Por exemplo, você está doente, então o seu tétan, eles chamam de tétan, que seria o seu corpo, sua vida, sua alma, sei lá, como que, enfim, o que é você. Isso é uma casca. Então, de repente, né, o Cat Lanning tá lá e o teu tétan diz assim, mas o corpo dele é mais forte.
Certo. E você acabou de sofrer um acidente de carro, então vai demorar. Eu vou pular pra cá. Hã? É. Tipo, um Dá pra hospedeiro. passar de um corpo pra outro? E aí foi quando entrou numa polêmica, e aí você... Cara, isso, tem coisa que também já, né? Vamos lá, aperta, mas não espana. Sei. A pessoa chegar e falar, eu nunca ouvi falar disso. Se você jogar na internet, tá lá, Tom Cruise não, perdão. John Travolta, quando perdeu o filho dele, aos 16 anos de idade. Ele entrou na ambulância. E ele estava num nível da cientologia, porque eles dizem que se você conseguir chegar a um nível onde você aprendeu várias práticas, que tudo tem outro nome, e é disso que eles se valem. Eles vão sentar aqui, eles vão falar um monte de coisa, que quer dizer absolutamente isso. Entendi. Então, você chega lá, você começa a fazer ali algumas coisas, e você tenta chamar o tétano daquela pessoa para aquela pessoa não abandonar o corpo. E ela faz, inclusive, um paradoxo. Abandonar o corpo seria morrer. É. Mas para eles é abandonar aquele corpo e pegar Entendi. outra casca. E ela começa dizendo que aquilo ali nada mais é do que como você, quando acredita em Deus, pedir Deus não leve o meu filho. Só que não é bem assim. Porque ela também diz na informação dela, e aí eu posso me pautar de fato no que a representante da Cientologia está falando. Então, acho que ninguém melhor que ela para falar. E assim, ela também percebe que eu fui assistir e aprendi, tenho direito. Então, o que acontece? Você pede e a pessoa olha e acha que aquele corpo está muito estragado. E você pode pegar um corpo melhor, então é melhor. E aí eles perguntam, mas tem alguma coisa a ver com, né, vida pós-morte? Como é chamado isso? Tétano. Tétano. Mas o que é um tétano? É um tétano. Então você vai, porque eles acreditam que são aí de um outro... Na verdade, eles acreditam que eles estão na Terra antes de existir a humanidade, antes de tudo, de tudo, de tudo. E eles têm um deus que chama Xanu. Xanu. E aí teve uma revolução nesse planeta e tudo mais, e uma galera foi jogada na Terra, essa galera que precisava, né, de corpos e tal, foi jogada na Terra. E aí eles foram e tinham óculos de realidade 3D e foram para um cinema, isso há 85 milhões de anos atrás, e foram para um cinema e foram vendo as piores cenas da humanidade hoje. Então, quando seu tétano passa para o seu corpo, na verdade, você não faz aquelas sessões para você esquecer, você faz para você lembrar. Entendi. Porque você já viveu tudo aquilo. Você viveu, por exemplo, um pouco do Holocausto, você viveu um pouco, sei lá, do tsunami que teve há uns anos atrás, você também participou um pouco, e assim todas as tragédias e maluquices do mundo da gente. Só que isso é bizarro. E é a realidade, tipo, deles. Acontece que, tudo bem, eu tenho o direito de acreditar no que eu quiser. E tá tudo certo. A questão é que eles acham que tem que convencer você que... E aí são outras pessoas que ameaçam. Porque quando ela foi lá, ela chegou, ela falou... Primeiro me chamou de morcega, depois da vampira maluca. Isso onde? No outro podcast. E ela chegou e falou assim pra mim... Pra mim, basicamente. Ela quis dizer que eu não sabia... Ela não sabia disso do Tom Cruise, que o Tom Cruise... John Travolta, perdão. Tinha perdido o filho, ela não sabia disso. Ele perdeu o filho e tentou transportar o... Quando eles levaram ele pra ambulância, ele ficou bastante tempo lá dentro. Eu vou ficar no bastante tempo porque existe uma variação de 1 a 4 dias. O quê? Tentando, porque disseram pra ele... E na época que isso aconteceu, surgiam mais notícias. Depois as notícias são mudadas. Mas ele ficou muito tempo tentando trazer o filho dele de volta, porque disseram pra ele que era normal. Putz. Quando toca-se nesse assunto, o marido dela diz que já tinha visto acontecer. E aí ela fulmina o marido dela com o olho, e praticamente manda ele calar a boca. E diz, a gente não sabe da vida um do outro. Dentro da Cientologia, então não posso falar. Você tá falando do John Travolta? Eu tô falando dos 2 moços que estavam contando, as 2 pessoas que são os representantes da Cientologia falando sobre o episódio de John Travolta. Tinha gente da Cientologia com eles. Tinha gente da Cientologia com eles, refutando o que eu tinha falado. Entendi. Eu falei despretensiosamente.
Então E eles aí ficaram eles quatro putos. dias tentando Putos. trazer de volta. Trazer de volta. E aí ela falou, né? Olha, é um absurdo, porque uma coisa dessa, que nem aquela moça a Joyce falou, que ele ficou dias, isso é um absurdo, a pessoa tá em decomposição, é uma coisa cruel de se dizer, porque quem tem filho é que sabe. Tipo, se ela tivesse filho, se fulano tivesse... Aí ela saberia, tipo, jogando já, fulano, você não tem filho, você não sabe. Não, isso é um fato que você via em várias revistas. Se aumentaram, não sei. Eu sei Se que em foi um dia, determinado se foram momento... 4 dias, eu não sei, mas ele mas foi um achava... tempo. E aí, quando não funcionou, o que ele fez? Isso não foi eles que falaram, tá? Isso aí tinha uma revista que nem é conhecida, chama Super Interessante, que fez uma matéria enorme contando tudo isso. Não saiu da minha cabeça. Isso saiu de uma matéria. Caramba. Então, essas coisas que eu tô falando... Então não deu certo? O que eles fizeram? Ele foi lá e reclamou com o pessoal. Falou, gente, meu filho morreu. Dentro do que vocês E me eu ensinaram. fiz tudo e não consegui. E eles disseram pra ele ter calma. E deram algumas orientações pra ele. Alguns meses depois, a mulher dele estava grávida. Eles disseram, tá vendo? É isso. Porque ele estava esperando essa criança. Porque o corpo estava muito estragado. Então, ele tá agora dentro desse filho. Nossa, inventaram isso que vai passar uma E de um pro outro. agora ele tá dentro desse filho. Porque ele tem um corpo novo, um corpo saudável. Você não acha que era mais justo com o seu filho? Nossa, cara. E ele Olha cria isso pra esse um filho pai que acabou de acreditando. E ele cria esse filho... Não, eles são assim. Eles Ah, ele acreditam que é acredita real. que é o filho antigo Ele dele, continua o filho que morreu. criando o filho dele como se fosse o outro que ele perdeu. Meu Deus, que assustador. Então, é uma coisa isso. assustadora. Desculpa. Meu Então, Deus. mas aí você vem É dizer que pra mesma mim... coisa que eu criar o Paquito como se fosse um mandíbula. É que tipo isso. Ou Né? então você falar, já pensou, o mandíbula sei lá. foi embora e a alma do mandíbula veio pro... Foi pro Paquito. Foi pro Paquito. Lenny tá doente, É. aí o tétano do Lenny pula pro... E aí? Nossa, Já pensou? cara. Queria dizer que é um baita desrespeito você falar isso, tá bom? Que a alma do mandíbula está em mim, eu não me Você não misturo com essa compactua. gentalha. Ah, é verdade. Olha, É. rolou um Vai, dissabor. vai ter uma resposta ter do uma- mandíbula. com certeza, Com com certeza o mandíbula vai mandar um áudio pra gente. E vai tomar uma responder. resposta, Vai viu? tomar Vai uma, tomar cara. uma. Vai Eu Tá acho, que ele pedindo. vai, eu acho que ele vai criar um canal só pra responder. É. Caramba, então, que doideira. Então, e eu só li. Tipo assim, eu só dei informação. Isso na Super Interessante tá falando isso. Tudo isso. Na Super Interessante. Então, não foi eu que fui... Coisas que eu achei engraçada, claro, tiveram várias. Claro. Você tá falando de um espírito de 85 milhões de anos com óculos 3D, tipo, cinema. O quê? Eles falam isso? É, e as almas foram compactadas em quadradinhos. O que é isso? Eu não tô entendendo nada. É a religião, amor. Não, não. É isso que acontece. As almas foram compactadas num É. quadradinho? Tipo Minecraft? É isso aqui que eu ri, que você não consegue. Aí, quando eu joguei um Buzz Lightyear pra cobrir a minha risada na edição do vídeo, a pessoa acha que... Não, Cara, é uma... Os é cara- muito diferente. O cara criou um negócio tão absurdo, falou, ninguém vai acreditar nisso, velho. Aí tem uns caras que falam, eu acredito, cara. Tom Cruise, velho. Meu... E o lance de comer placenta, não tem isso? É real ou não? Não sei. Isso Mas eu você não ouviu vi. falar, né? Ouvi. Mas não podemos confirmar É. e também não podemos negar esse ataque. Supostamente, Supostamente, Tom sim. Cruise teria comido placenta do... O que do- rola também é, por exemplo, eles dizem que quando o neném nasce, ele tá numa fase de... Acho que eu vou acabar estudando cientologia Eu só também. pra ficar... Eu também, vou estudar esse negócio. Só pra poder dizer assim, mas eu também conheço. É, eu quero Só estudar. de coisa, porque é uma coisa assim que não é escondida. É? Desculpa, se a intenção era esconder, a casa caiu. Todo Exato. mundo já sabe. Não, eles... Aí, beleza. Tem um documentário no Netflix que eu assisti que os caras monte. gravam várias coisas que depois, segundo o documentário, usam pra chantagear o pessoal pra não sair. É essa tal audição. Exato, né? Aí eles ficam lá, descobrem os seus são segredos. levados, é levado ao seu limite pra contar todos os seus podres, as coisas que você A errou. mulher vai te matar quando ela sentar aqui. Imagina, é um absurdo. Ah, fala que não é verdade A isso? fita é dada pra você Tá. quando você vai embora. Claro, mas eles têm uma cópia. Claro que não. Eles são super honestos. Ah, tá. Imagina, eu pra contratar o Paquito, faço ele contar todos os podres dele e quando ele ameaça sair, eu falo, tá, Paquito, você pode sair, Imagina viu? se daqui, 20 anos, o Paquito vira assim sei lá, um grande CEO aí, vai trabalhar com o Elon Musk, que a gente fala, mas a gente tem aquela foto do dia que você colocou o Temos corpete. Tem os Temos vídeos. vídeo. É, temos vídeos. O cara chegou lá e desembolsou milhões. Eu dou milhões pra vocês nunca Uma ligação publicarem. pro Elon Musk, eu acabo com a tua carreira. Hello, Elon. Fala pra ele todo dia, o que é seu tá guardado.
Você tá guardada, Paquito. Gente. Que nada! Tá elevando, ele nunca recebeu tanto convite no Instagram depois Meu, já era, estourou. Já, Zerou estourou. a vida já. Então tem essas fitas aí que... Assisto esse documentário, não sei se ainda tá no Netflix, mas... Então, aí ela disse que, na verdade, São as essa é uma opções, atriz. então. É uma atriz. Quem abriu a boca, contou muito sobre a cientologia. Foi por isso, inclusive, que eu fiz o documentário. Porque foi uma época que o pessoal começou a pedir por causa dessa série. Só que eu acho que é na ANI. O que é isso? É um canal da TV a cabo. Ah, mas eu vi... Será que eu vi no Netflix mesmo? Eu acho que vi, né? E eu acho que Eu não. não sei. Depois dá Você uma olhada viu, se acho tem que- algum documentário da cientologia no Netflix, por favor. Mas será que Olha, eu algum não amigo sei. meu baixou Não sei. e eu vi Eu sei que sem tinha querer? uma nesse canal. Agora eu Talvez. não sei. Que é uma Talvez algum atriz. amigo tenha baixado pra mim sem querer e eu vi. Porque Baixado o quê? o torrent, porque eu não baixo o torrent. Ou o Tetan, tanto É, faz. é, o Tetan, eu não baixo essas tá. coisas. Confunde. Eu Então, nem é a tenho vida. essas coisas no meu computador. Isso é bizarro. Então, aí... O macaco, ela tá falando. Não tá falando de você não, Paquito, relaxa. E aí, o que acontece? Quando entra nessa Eles coisa chegam toda... desmentindo tudo. Eles chegam desmentindo. E essa atriz, que foi o que deu origem ao documentário, que foi a público, foi falar e tal... Ela falou até pouco, porque eu já vi pessoas dando relatos muito piores. Eu Tipo, também, você vai como eu pra fui um barco- pesquisar, também depois do documentário, você vê coisas absurdas assim que o pessoal faz. Fala a verdade, você assistiu meu vídeo e você ficou curioso. Fiquei, claro. Tô brincando. Claro. Mas tem um lance que eu nem coloquei, porque eu falei assim, eu não achei um material muito Confiável. confiável pra fazer, né? Mas tem uns barcos. E aí depois ela mesma contou. Quem? A líder da cientologia aqui no Aqui. Brasil, a representante e tal. É? Que são barcos que eles fazem atividades. Só que a história é que as pessoas que fazem as atividades é outra. Inclusive, você precisa aprender inglês. Então, se você quer entrar na cientologia, você vai pra lá fazer missão na cientologia. Essas missões são o quê? São festas? Você fica trabalhando. Trabalho sem remuneração. Sei. Porque você tá Tipo aprendendo. missionário. Só que não é bem assim. Não? Tipo, é quase um trabalho escravo. E aí, isso não existem confirmações. Então, eu não fiz nada Entendi. relacionado a isso. O que mais você pesquisou que você achou de Tem os interessante? barcos que eles levam as pessoas e quem não tem muita grana, você basicamente tem o seu tetan certo pra se casar. Então você vai se casar com aquela pessoa que de repente for interessante. O dia que aquela pessoa não é mais interessante, ela pode cair de um prédio do 6º andar. Depois que te mandaram. No documentário tinha isso também, a pessoa que Você era casada. provavelmente nós vimos o mesmo documentário. É. Porque foram os primeiros, antes de estourarem muitas coisas, são antiguinhos, tem um jeitinho antigo. É uma moça contando o que aconteceu com o ex-marido dela. Então você já sabe que não é zoeira. Tem que ser foi real. aprovado pelo. Eles tinham mandado pela eles, igreja. eles desmancharem, terminarem o casamento. E aí depois ela falou que não conseguia, mas ela tava meio assim. Quando foi um dia, ela recebeu uma ligação, deixaram ela lá praticamente no meio da rua. E pronto. Porque eles não falam. Tipo, perguntaram, eu lembro que tinham coisas do tipo, mas e qual é o sentimento, né? Vocês pensam como é, se tem uma vida... A gente não fala de nada depois da morte. Mas existe alguma coisa? Não sabemos. Na verdade, até sabe. Aí começa. Na verdade, sabemos, mas não falamos. Então é aquilo. Lembra aquela brincadeira? Não falamos de quem não falamos, pois não falamos daqueles de quem não falamos? Então é isso. Eles não falam, então se coloque lá como uma ordem discreta, secreta, sei lá. Mas eu acho que para uma ordem assim é muito show business. Né? Total. Porque, tipo, é uma farra e todo mundo quer participar. Essa galera fica pelo metrô, pelos lugares entregando. E aí ela me joga. É livrinho. Pô, eu nunca recebi. E ela jogou. Já recebeu, eu tô tendo Lê? meu momento, Não. enfim. O que acontece? Hã? É porque eu fiquei muito entalada o dia que ela foi lá. Porque se ela tivesse sentado lá e falado assim, não, a moça foi lá e falou uma coisa. E não é assim. É assim. É. E várias vezes o entrevistador não... Pô, pergunta lá o que é Xanu. É, exato. Porque Que é o que não eu falavam. perguntaria. Ele tentou perguntar umas 5 vezes. E ela não respondia? Não. Porque depois E o que eles é vieram Xanu? a saber... Xanu era um alienígena, era como se fosse um alienígena. Só que eles queriam ouvir da boca dela, porque ela estava tá. criticando a forma com que eu me referi. Então fala do jeito certo. Se eu sou uma pessoa ignorante, como Como somos. somos, o que eu entendi é que era um alienígena. Então,
Se é uma pessoa que tem mais conhecimento que eu e que Explica do tá, jeito inclusive, certo, me né? mandando procurar conhecimento, ela tinha que ter me explicado ou explicado pras pessoas que são Sabe tão quem ignorantes mais como eu. pediu pra buscar conhecimento? Quem? ET Bilu? ET Bilu. ET Bilu. Talvez ET Bilu seja... Eu acho que ET Sim. Bilu foi a primeira célula cientologia. Exato. Scientology.